Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o estudo da geometria analítica e álgebra linear. Como eu falei na última aula, a gente até o final da parte que chamava geometria analítica, a gente estudava especificamente o R2 e o R3, né? Um espaço de dimensão 2 e um espaço de dimensão 3. A partir do momento que a gente começou a estudar álgebra linear, e nós vimos na aula passada a definição do que é um espaço vetorial, o que é um subespaço vetorial, a gente começa a estudar não um espaço específico, mas sim a estrutura. O importante para nós é a estrutura que esse espaço tem. A estrutura que é dada por aquelas duas operações, a de adição e a de multiplicação por um escalar. Então, tudo que a gente faz aqui na álgebra linear, a gente mostra as propriedades, os resultados, eles são válidos para todos os espaços vetoriais. Qualquer conjunto que eu consiga ter duas operações que nos dê aquela estrutura de espaço vetorial. Nós vamos ver hoje um conceito muito importante, que é o conceito de base, o que é uma base para o espaço vetorial e como que a gente calcula a sua dimensão. Então, um conjunto B com N vetores de um espaço vetorial V é uma base para V se ele verifica duas propriedades. A primeira, ele tem que ser linearmente independente. E a segunda, dado qualquer vetor de V pertencente a V, existem números reais α1, α2, αn, tais que esse vetor V eu consigo escrever como combinação linear dos vetores o 1, o 2 e o n que estão em B. Ou seja, todo elemento de V é uma combinação linear desses elementos de B. Ok? A gente costuma dizer que todo elemento é gerado pelos elementos o 1, o 2, o n. Então, um conjunto que tem essas duas propriedades é chamado de base. A n-ª ordenada, ou esses números reais que eu tenho, α1, α2, αn, nessa ordem, que é a ordem que eu tenho respeitada, quando eu dou um conjunto que eu chamo de base, a orientação, a ordenação desses vetores tem que ser mantida, essa n-ª de números reais, que já está no Rn, é chamada coordenadas de V na base B. E eu vou representar as coordenadas de V na base B como esse elemento do Rn, α1, α2, αn, ou simplesmente dizer que V tem coordenadas α1, α2, αn na base B. A gente pode omitir essa base quando a gente vai trabalhando com uma base só ou com uma base específica. Mas o que a gente está fazendo? Nós vamos tentar agora colocar nesses espaços que tem uma estrutura algébrica a ideia de estar trabalhando, na verdade, no Rn. Então eu vou tentar trocar de novo aqueles espaços mais complicados, diferentes, por o Rn. Como a gente fez lá no E2 e no E3, a gente acabou associando com quem? Com o R2 e com o R3. Ok? Por exemplo, vamos verificar que o conjunto formado pelos polinômios 1 mais t e t mais t quadrado, são três polinômios, é uma base do P2R. Lembra, o P2R é o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a 2 com coeficientes reais. Determine as coordenadas desse polinômio naquela base. Então, para provar que B é base, eu tenho que mostrar que é linearmente independente e que ele é gerador. Ou seja, todo polinômio de grau menor ou igual a 2 é uma combinação linear daqueles polinômios que estão lá. Então, primeiro vamos mostrar que ele é LI. Lá na aula 3, a gente mostrou qual é a equação que prova que um conjunto com vários vetores são LI. Mas vamos reescrever aqui. Suponha então que eu tenho uma combinação linear dos vetores que estão no meu conjunto dando um vetor nulo. É isso que está escrito lá. O que eu tenho que provar? Que todos os coeficientes alfa, beta e gama são necessariamente iguais a zero. A única solução possível para isso é alfa igual a beta igual a gama igual a zero. Lembrando que o vetor nulo dos polinômios é o polinômio constante igual a zero. Então vamos desenvolver. Isso aqui é um polinômio na variável t. Eu vou desenvolver aqui, olha. Isso aqui vai ser igual a alfa mais beta t mais gama t quadrado. E isso eu quero que seja zero. Posso colocar em evidência aqui, olha, eu tenho t, posso colocar um termo de t e eu crio os coeficientes de primeiro grau, de grau constante e de grau 2. Então, juntando aqui, vou ficar com alfa mais beta, é o coeficiente constante, beta mais gama que multiplica t, esse aqui então é o coeficiente de primeiro grau, e gama t quadrado, o gama é o coeficiente de grau 2. E eu vou comparar com o polinômio nulo. Dois polinômios são iguais se eles têm os mesmos coeficientes no mesmo grau. Então eu vou ter que o coeficiente constante tem que ser zero, porque do lado de lá o coeficiente constante é zero.
O coeficiente de primeiro grau tem que ser zero, porque também o coeficiente de primeiro grau é zero, nem aparece a variável t. E o coeficiente de grau 2, gama, também tem que ser zero. Resolvendo esse sistema, eu tenho que alfa, beta e gama são os três iguais a zero. Portanto, esse conjunto é LI. Isso não basta para mostrar que é uma base. Isso mostra que ele é só linearmente independente. Agora eu tenho que mostrar que ele é gerador do P2. Ou seja, qualquer outro polinômio de P2 se escreve como combinação linear desses elementos que estão em B. Então vamos mostrar isso. Vamos pegar um polinômio P qualquer em P2 e mostrar que é a combinação linear dos elementos que estão em B. Então seja P um polinômio qualquer do P2. Um polinômio de grau menor ou igual a 2 pode ser escrito como A mais BT mais C t quadrado, onde A, B e C são reais dados. Dado um polinômio, você sabe qual é o coeficiente de grau 0, o coeficiente de primeiro grau e o coeficiente de grau 2. Vamos encontrar reais, é o que estou procurando, alfa, beta e gama, de maneira que esse polinômio se escreva como alfa vezes o primeiro da base, mais beta vezes o segundo polinômio que está na minha base B, mais gama vezes o terceiro vetor que está no meu conjunto B. Então eu vou comparar os dois, vou igualar esses dois polinômios. A mais bt mais ct quadrado tem que ser igual a esse polinômio aqui. De novo, né, eu posso distribuir e juntar, eu comparo dois polinômios que ficam assim, olha. A mais bt mais ct quadrado é igual a alfa mais beta mais gama t quadrado. De novo, eles são iguais se têm os mesmos coeficientes no mesmo grau. Então, alfa mais beta tem que ser o coeficiente constante do lado de cá, que é A. O beta mais gama, que é o coeficiente de primeiro grau, tem que ser igual ao coeficiente de primeiro grau aqui, que é B. E o gama, que é o coeficiente de segundo grau lá, vai ter que ser igual ao coeficiente de segundo grau aqui, C. Lembrando que eu estou supondo que eu dei o polinômio P, então o A, B, C foram dados. Quem eu estou procurando? A alfa, beta e gama. Então eu tenho que conseguir escrever o valor de alfa, beta e gama só em função de C, de A, B e C. Resolvendo o sistema, nós temos que o alfa ele é A menos B mais C, o beta é B menos C e o gama é igual a C. Portanto, dados A, B e C, ou dados um polinômio P, eu consigo achar um alfa, um beta e gama reais, que faz com que o polinômio seja a combinação linear dos elementos de B. Portanto, B é uma base do P2 de R. Vamos achar agora as coordenadas desse polinômio naquela base. Então agora foi dado esse polinômio, olha, o A é 3, lá eu comecei com o grau 0, grau 1 e grau 2. Então o A é 3, o B é menos 4 e o gama, o C aqui, é 2. Mas eu comparo, eu faço de novo a conta, olha. Eu quero encontrar gama, beta, alfa, beta e gama, de maneira que esse polinômio P é alfa vezes 1, mais beta vezes o segundo vetor da base, mais gama vezes o terceiro vetor da base. Comparando os dois, eu vou ter o sistema que o coeficiente de grau 1 aqui, que é beta mais alfa mais beta, desculpa, o coeficiente de grau 0, que é alfa mais beta, tem que ser igual a 3, que é o coeficiente constante. O coeficiente de grau 1, beta mais gama, tem que ser igual ao coeficiente de grau 1 aqui, que é menos 4. E o coeficiente de grau 2, o gama, vai ter que ser igual ao coeficiente de grau 2 desse polinômio, que é 2. Resolvendo, eu tenho alfa igual a 9, beta igual a menos 6 e o gama igual a 2. Portanto, as coordenadas daquele polinômio na base B está aqui, 9, menos 6 e 2. Então, eu posso trocar esse polinômio, usando essa base B como referência, por um elemento do R3. Esse elemento aqui, essa terna ordenada. Então, dizer que esse polinômio P tem essas coordenadas na base B é dizer que ele é 9 vezes o primeiro vetor da base B, menos 6 vezes o segundo polinômio do conjunto B, mais 2 vezes o terceiro polinômio que está no conjunto B, que a gente já sabe é uma base para o P2. Um espaço vetorial V, a gente chama ele de finitamente gerado, se existir um subconjunto finito A, formado por 1, 2, N vetores, tal que qualquer vetor V se escreve como combinação linear dos vetores de A. Então ele é finitamente gerado se eu conseguir um conjunto gerador com uma quantidade finita de vetores. Qualquer outro elemento de V é uma combinação linear desses finitos vetores que eu tenho em A. Esse conjunto A a gente chama então de gerador para o V. Eu digo que A é um conjunto gerador de V. Caso contrário, V é chamado um espaço de dimensão infinita. Se eu não consigo achar um conjunto gerador finito para o meu conjunto, a gente diz que ele é um espaço vetorial de dimensão infinita. Ok?
Definição. A dimensão de um espaço vetorial V finitamente gerado é o número de vetores de uma base qualquer de V. E a anotação está aqui, ó, dimensão de V. Veja, uma base qualquer de V. Isso então está dizendo o seguinte, se eu pegar uma base para o meu espaço e escolher uma outra base, uma base B e uma base F, essas duas bases vão ter em comum o quê? O mesmo número de elementos. Sempre elas vão ter o mesmo número de vetores. Toda base do espaço vetorial V sempre tem o mesmo número de vetores. E esse número de vetores que aparece na base é o que a gente define como dimensão de V. Então, exemplos, olha, vamos considerar aqui as famosas bases canônicas, que são as bases que a gente mais utiliza quando a gente trabalha com aqueles espaços vetoriais que nós vimos na aula passada. Quando você trabalha no RN, uma base para o RN seria o conjunto com N vetores, cada um deles é uma ênupla, um elemento do RN, em que você põe 1 numa posição e 0 nas demais. Então seria a base canônica, o primeiro vetor é 1, 0, 0, 0, o segundo vetor 0, 1, 0, 0, 0, 0, o terceiro vetor 0, 0, 1 e o resto 0, e assim vai até chegar no enésimo vetor, que é tudo 0, e a última coordenada igual a 1. Esse conjunto tem exatamente n vetores, portanto, a dimensão do Rn é n. Dimensão do R2 é 2, dimensão do R3 é 3, dimensão do R4 é 4 e assim por diante. Vamos supor que V é o Pn de R, os polinômios com grau menor ou igual a n coeficientes reais. Então, uma maneira de escrever qualquer polinômio real de grau menor ou igual a n é fazer uma combinação linear desses vetores que estão aqui, olha. O 1, o t, t quadrado, t a n. Como é que você escreve o polinômio? É A1 vezes 1 mais A2t mais A3t quadrado, assim por diante, mais a n mais 1, t elevado a n mais 1. Com isso eu represento todos os polinômios. Então essa daqui é uma base por Pn de R. Alguns livros adotam a mesma base, só que na ordem contrária, então é uma base diferente. Eles começam com um grau maior e vai diminuindo o grau até chegar no termo constante. Quantos elementos eu tenho aqui? Bom, se você pensar contar na potência, você tem de 1 a n são elementos. E tem mais o termo constante, então são n mais 1 elementos. Logo, o conjunto, o espaço vetorial Pn de R possui dimensão n mais 1, porque a gente achou uma base dele com n mais 1 polinômios. As matrizes m por n com coeficientes reais. Como que é uma base para ela? Bom, eu imito aquela história do Rn. Eu pego as matrizes, se elas são m por n, tem m linhas e n colunas, elas têm m vezes n posições distintas. Faço uma posição igual a 1 e as demais iguais a 0. Então eu começo com a matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, tudo 0. Depois 0, 1, 0, vou esgotando a linha. Tudo 0. Aí 0, 0, 0, 0 e vai até chegar na última aqui que é 1. Então eu esgoto a primeira linha. 1, 0, tudo 0. 0, 1, tudo 0. 0, 0, 1, tudo 0. Até fazer 0, 0, 0, 1. E aí eu vou para a segunda linha. Aí aqui embaixo é tudo 0. Aí eu continuo. Tudo 0 a primeira linha. 1, 0, 0, 0 e assim vou. Até esgotar todas as possibilidades, todas as posições que eu tenho na minha matriz. Então quantas posições diferentes eu tenho aqui? Para cada uma delas eu tenho uma matriz. Eu tenho m vezes n, o número de linhas vezes o número de colunas. Portanto, a dimensão do espaço das matrizes m por n é exatamente m vezes n. Se a matriz for quadrada, por exemplo, m por m, a dimensão vai ser m ao quadrado. O conjunto V das funções contínuas definidas no intervalo AB com imagem em R. Esse espaço não é finitamente gerado. Você não consegue achar um conjunto finito de funções que qualquer outra função contínua definida naquele intervalo AB, pode ser 0, 1, menos 1, 1, 0, 2, 0 π, se escrevam como combinação linear dessas funções. Então esse aqui é um exemplo de um espaço que tem dimensão infinita, porque ele não é finitamente gerado. Ok? E ele não tem uma base, não tem base canônica. O conjunto V que só tem o vetor nulo. Isso aqui é um espaço vetorial, satisfaz. Vetor nulo somado com vetor nulo dá ele próprio, vetor nulo vezes qualquer número real dá ele mesmo. Isso aqui é um espaço vetorial e uma base para esse conjunto é o conjunto vazio. Portanto, quantos elementos eu tenho no conjunto vazio? Nenhum.
Então, a dimensão do espaço vetorial nulo é zero. Então, o espaço vetorial que só tem o vetor nulo tem dimensão zero e a base dele é o conjunto vazio. Isso é um pouquinho difícil da gente provar agora, mas nos livros que estão na bibliografia você encontra a demonstração de que isso acontece. Tá bom? Exemplos. Determine uma base e a dimensão dos seguintes subespaços. Então vamos pegar aqui os elementos do R3 que satisfazem as duas equações. Lembra, os subespaços do R3, na verdade, são soluções do sistema linear homogêneo. Então o elemento V vai pertencer a S, ao subespaço S, se a primeira coordenada somada com 2 vezes a segunda dá 0, e a segunda coordenada menos 3 vezes a terceira coordenada é 0. Essa é a condição para estar em S. Da segunda equação, nós temos que o y é 3z. Substituindo na primeira equação, a gente obtém x mais 2 vezes 3z, que era o y, igual a 0. Então, x igual a menos 6z. Então, o vetor v vai estar em S se ele for da seguinte forma. O z é variável livre, o y é 3z e o x é menos 6z. Então, ele só depende do z, olha. Então, como que eu acho uma base para o conjunto dos elementos do R3 que satisfaz essa equação? Bom, é simples. Eu pego a variável livre que eu tenho e faço igual a 1. Eu só tenho uma variável livre. Então, se eu pegar o conjunto B formado pelo elemento menos 6, 3, 1, isso vai ser uma base para S. Quantos elementos eu tenho aqui dentro do meu conjunto? Um elemento. Ele tem 3 coordenadas, porque ele é um elemento do R3, é uma terna ordenada. Mas quantas ternas ordenadas eu tenho no meu conjunto B? Um elemento só, uma terna ordenada. Portanto, a dimensão de S é 1. Por que eu fiz Z igual a 1? Olha, é a mesma coisa. Se o V se escreve assim, você pode pôr o Z em evidência. Então, todo mundo que está em S é um múltiplo desse vetor, desse elemento. Então, ele é o gerador e ele sozinho não é o vetor nulo, ele é LI. É a base de S, ok? Vamos pegar agora os elementos do R4 que satisfazem essas outras duas equações. Então, do mesmo jeito, olha, um elemento vai estar no R4, do R4 vai estar no subespaço S, se ele satisfaz essas duas equações. Resolvendo as equações, a gente tem que o V vai ser da seguinte forma, olha, x mais 2w, x mais 3w e w. Ou seja, o x e o w são duas variáveis livres. Eu tenho 4 incógnitas e 2 equações. Estão sobrando 2 variáveis livres, que no caso eu escolhi o x e o w. Então como é que eu faço para achar os vetores da minha base? Bom, eu posso escrever isso daqui, decompor isso daqui da seguinte forma, olha. Pego os coeficientes do x, 1, 1, 1 e 0, mais w vezes os seus coeficientes, 0 na segunda coordenada é 2, na terceira coordenada é 3 e 1, e, portanto, a base é formada por esses dois elementos do R4, e a dimensão de S é 2. Ou eu podia fazer assim, uma maneira prática, faz uma variável igual a 1, e a outra igual a 0, e depois troca. Faz a primeira igual a 0 e a segunda igual a 1. Uma outra maneira que você acha exatamente esses mesmos vetores para conseguir montar a base de S. Então, a dimensão de S é 2, porque eu tenho 2 elementos do R4 nesse conjunto. Vamos pegar os polinômios do P3, que P de 1 está 0 e a derivada no 1 dá 0. Isso aqui é um subespaço do P3. Como é que eu acho uma base para esse conjunto? Qual é a dimensão desse subespaço? Então, um polinômio qualquer de grau menor ou igual a 3 se escreve da forma AT3 ao cubo, AT ao cubo mais BT quadrado, mais CT mais D, polinômio de grau 3. Ele vai pertencer a S se P de 1 for 0 e P' de 1, a derivada no ponto 1 também for 0. O P de 1 é igual a 0 significa, faz T igual a 1, que A mais B mais C mais D dá 0. A derivada no 1 dá 0, eu vou ter que derivar o polinômio. Quando eu derivo, fica 3A quadrado, 3A vezes T quadrado, mais 2B vezes T, mais C. E a constante D desaparece. Faz T igual a 1, vai dar 3A mais 2B mais C igual a 0. Então, o polinômio vai estar em S se ele satisfaz essas duas equações. Os seus coeficientes verificam essas duas equações. Resolvendo as duas equações, a gente tem que o polinômio acaba sendo escrito da seguinte forma, olha. O C é menos 3A mais 2B. Quando você substitui na primeira equação,
você vai tirar que o D vai ser 2A mais B. Então eu achei dois coeficientes em função do A e B, que ficaram minhas variáveis livres. Então meu polinômio se escreve como AT ao cubo, mais B, T quadrado, são as variáveis livres, mais C. O C eu achei em função do A e B, ó, é menos 3A mais 2B, mais D, que é 2A mais B. Então ficou tudo em função do A e do B. Então vamos agora escrever, achar quem é a base. Bom, tá aqui, olha, o polinômio escrito da forma que ele tem que ter. Eu vou fazer o seguinte, olha. Se o A for 1 e o B for 0, eu vou criar um primeiro polinômio, que é o polinômio t ao cubo, faz o A igual a 1 e o B é 0. Aqui é 0, menos 3t mais 2. Agora eu vou inverter aqui, olha. Vou fazer o A igual a 0 e o B igual a 1. Então o A é 0, o B é 1, então fica t quadrado. Aqui é 0, fica menos 2t mais 1. Acabou as variáveis livres, eram duas. Então esses dois polinômios, P1 e P2, formam a base para S. Então a base de S é formada por esse polinômio e esse. De novo, quantos polinômios eu tenho? 2. Então a dimensão de S é igual a 2. Ok? Não é difícil ver que o polinômio P você escreve exatamente como sendo A vezes P1 mais B vezes P2. Porque essa é a decomposição que eu fiz ali, olha. Quando você pega AP1 mais PP2 e faz a conta, você vai ter exatamente a expressão de um polinômio que está lá em S, como a gente tinha achado ele lá em cima primeiro. Bom? Vamos supor que eu quero achar agora o espaço e a dimensão do subespaço das matrizes quadradas de ordem 2, tal que a transposta é ela própria. Então uma matriz A vai pertencer a S se a sua transposta. Quem que é a transposta de ABCD? É ABCD, o que era linha virou coluna, tem que ser igual à própria matriz, ABCD. Da igualdade de matrizes, a gente tira que o A tem que ser igual a A, não dá informação nenhuma, o C tem que ser igual a B e o B tem que ser igual a C, então dessas duas eu tiro que B e C vão ser iguais, e o D igual a D não tem informação nenhuma. Então, na verdade, a matriz vai ser desse tipo, olha, o A pode ser qualquer, o B e o C são iguais e o D é qualquer. Eu tenho 3 variáveis livres, cada uma vai gerar para mim um vetor na minha base. Olha lá, faço A igual a 1, o B igual a D igual a 0. Então fica 1, 0, 0, 0. É uma primeira matriz para a minha base. Agora eu vou fazer o B igual a 1, o A igual a D igual a 0. Então vai ficar quem? 0, 1, 1, 0. Está aqui a segunda matriz para a minha base. E finalmente eu ainda posso fazer D igual a 1, A igual a B igual a 0. E a terceira matriz é 0, 0, 0, 1. Veja que essa história de fazer uma posição igual a 1 e as demais iguais a 0, eu estou imitando a base canônica das matrizes, a base canônica do RN. E com isso eu monto, então, 3 matrizes. Portanto, esse conjunto é uma base para esse subespaço e a sua dimensão, então, é igual a 3. Por quê? Eu tenho 3 matrizes nesse conjunto. Ok? Bom, gente, por hoje é só. Obrigado e até a próxima.